Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a escola bíblica e dando continuidade então à lição de número 4, que tem por tema, estou abrindo aqui a revista, peraí. Isso, Jetro e Moisés, liderança descentralizada, né? Deixa eu mostrar a revista aqui, essa é a nossa revista da escola bíblica, da Convenção Batista Independente, ok? Então, como eu disse, lição de número 4, nós vamos para o tópico de número 2. Já falamos sobre Moisés, né, que tinha uma liderança centralizadora. Agora nós vamos falar de Jetro com uma liderança descentralizada. Mas antes eu quero convidar você a estar se inscrevendo no canal, né? Vai aí embaixo no inscreva-se e se inscreva e esteja ajudando a gente a divulgar o canal, compartilhando os nossos vídeos, para que a gente possa aí estar semeando, né, o ensino bíblico, né, a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, nós damos graças a Ti por mais uma vez nos dar a oportunidade de estarmos na Tua presença e aprender do Senhor. Peço que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e que o Espírito Santo fale com cada um de nós, dando-nos entendimento daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoa-nos e continua conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos lá. Tópico de número 2 da lição de número 4. Jetro, descentralizador. Só uma curiosidade, o nome Jetro, na verdade, os estudiosos acreditam que não seja no nome do sogro de Moisés. O nome dele seria Reuel. Você vai encontrar essa referência, esse nome, lá em Números no capítulo 10, do verso de número 26, é isso? Número 20, né? Então, Reuel, o significado dele é amigo de Deus. E Jetro, o significado dele seria excelência. Então, Jetro não seria o nome do sogro de Moisés, né? O nome dele seria Reuel e Jetro seria o seu título, né? Ok? Só uma curiosidade. Vamos lá então para a lição. Pouco sabemos a respeito de Jetro. A Bíblia limita-se a informar que era sacerdote em Midian e pai de Zípora, mulher com quem Moisés se casou. Está lá em Êxodo, capítulo de número 18, versículo 1. Quanto ao seu caráter, a Bíblia coloca-o como adorador de Javé. Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Êxodo, capítulo de número 18, verso 10. Jetro, ao contrário de Moisés, acreditava que quanto mais descentralizada fosse a liderança, mais apto estava para atingir as metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Isto posto em prática, pouparia também o líder de desgaste desnecessário, podendo reservar-se as causas fundamentais. Isso quer dizer o seguinte: no pensamento de Jetro, compartilhar a liderança tira o peso de sobre os ombros do líder, né? E torna as coisas mais fáceis para todo mundo. E isso é uma grande verdade. A gente vai ver aqui no conselho de Jetro, ele colocando isso de uma forma bem clara para Moisés. O diálogo de Jetro com Moisés, relatado nos versos 13 ao 23, revela o tipo de liderança eficaz tanto à família como à sociedade, bem como à igreja. É importante a gente ressaltar que quando a gente fala de liderança, a gente não está falando só de empresa, a gente não está falando só da igreja, a gente não está falando só da instituição educacional. A família também tem liderança, né? Não é o homem, como sacerdote do lar, ele tem um dever de ser, digamos, o executor, né, e administrador da condução familiar, da família em si, econômica, né, relacional, tudo mais. Sem falar da espiritual, né? Por isso ele é chamado de sacerdote do lar. Então, assim, o homem, o varão, ele não é o ditador que diz o que tem que ser feito e todo mundo acata sem questioná-lo, ele não pode ser questionado, não é nada disso, tá? Como sacerdote do lar,
O varão é aquele que ouve a família, ele ouve a esposa, ele ouve os filhos, ele pondera dentro as muitas falas o caminho melhor para toda a família. Por isso que o texto aqui fala que o líder ele tem que tomar uma decisão que seja benéfica para o grupo, para, né? Aqui no caso a gente está falando de família, para a família. Eu não posso tomar uma decisão que me beneficie. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão que não me beneficie para beneficiar os outros. E o papel do líder é exatamente esse, né? Às vezes abrir mão em prol do grupo. E para fazer isso tem que ter sabedoria. Então a questão da liderança ela é muito importante em todas as instâncias da nossa vida. E nós que temos a incumbência de estar nessa posição de líder, temos que ter a sabedoria para poder lidar com as questões de forma tal que todos se beneficiem, que todos sejam alcançados em suas expectativas. 100%? Não dá 100%, mas a gente tenta fazer o melhor para todos, né? Alguns abrindo mão daqui, outros abrindo mão de lá, para que todos tenham suas expectativas de alguma maneira atendida, ok? Continuando aqui então a nossa leitura. Jetro propôs alguns princípios de liderança aos quais Moisés não questionou, pelo contrário, aceitou. Isto foi de valor fundamental para o continuar de uma liderança sadia e proveitosa. Essa é uma característica de um bom líder, saber ouvir, né? Não rechaçar logo de imediato um conselho ou uma observação, por mais que ela seja crítica no sentido negativo. Sempre é bom ouvir tudo para a gente poder ponderar e reavaliar o nosso comportamento, as nossas decisões, aquilo que a gente está fazendo, tá? Vamos ver aqui como é que Moisés se comportou. Aqui Moisés revela uma característica que deve dominar o líder, especialmente o cristão. Olha só: nunca estar acima da crítica, nunca rejeitar conselhos, e ao entender que está errado, saber voltar e corrigir-se. Essa é uma característica fundamental. O líder que não faz isso vai incorrer em muitos erros, né? Porque ser líder não é ter o entendimento de que eu sei tudo. Ser líder é ter a capacidade de ouvir todos, tá? Continuando então. Isso é pesado demais para ti, 18:18, é a fala de Jetro, né? A carga que Moisés sozinho estava pondo nos seus ombros era demasiadamente grande para ele. Precisava ser partilhada com outros. Moisés precisava acreditar na capacidade de outras pessoas para determinadas responsabilidades. Diz J. Oswald Sanders: uma definição de liderança é a habilidade de reconhecer as habilidades especiais e as limitações dos outros, combinando com a capacidade de colocar cada pessoa no trabalho em que ela renderá o melhor possível. Ciente deste princípio, Jetro recomenda a Moisés: procura dentre o povo homens capazes, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18:21. Essa observação aqui de J. Oswald Sanders é muito interessante. É aquilo que a gente vem desenvolvendo ao longo da lição. O líder, ele é aquela pessoa que é capaz de avaliar os seus liderados, aqueles que estão sob o seu comando, e perceber as habilidades que cada um tem e também as suas limitações, as suas incapacidades. E delegar cada um para uma posição estratégica para que todos sejam beneficiados e aquele que é colocado em determinada posição
possa desenvolver bem aquilo que ele é mais hábil, a sua melhor habilidade, o seu melhor talento. Essa é uma das características de um bom líder. Ele não coloca alguém numa determinada função porque ele gosta da pessoa, porque a pessoa é bonita, porque ele ganha uma caixa de bombom. Não. Ele avalia as pessoas de acordo com suas capacidades. Ele sabe aonde o fulano A pode desenvolver melhor o seu talento, ele sabe onde fulano B pode desempenhar melhor as suas qualidades. Então ele vai encaixando as pessoas de acordo com essas capacitações, né? E também evitando colocar pessoas que têm deficiências ou que têm as suas limitações em lugares aonde elas não vão desenvolver. Ele, sabendo habilmente trabalhar tudo isso, ele vai conseguir uma equipe que vai funcionar maravilhosamente bem e todos serão beneficiados. Esse é o papel do líder, ok? Continuando a nossa leitura. Moody disse certa vez que prefere colocar 1000 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 1000 homens. Até porque ninguém dá conta de fazer o trabalho de 1000 homens, né? 2.4 aqui do nosso tópico de número 2. A visão de liderança descentralizada de Jethro não só visava poupar o líder de tarefas secundárias, que consequentemente o desviariam de suas responsabilidades primordiais, como também aponta para o tipo de líderes dos quais Moisés deveria se assessorar. Quais seriam as características dessas pessoas, desses líderes? Primeiro, homens capazes. Segundo, tementes a Deus. E terceiro, homens de verdade que aborreçam a avareza. Homens que não sejam gananciosos, né? Que não sejam mesquinhos, que não pensem só em dinheiro, né? Porque aí eu vou desempenhar a minha tarefa como líder só pensando no lucro. E aí eu posso atropelar uma série de coisas, né? Inclusive o relacionamento interpessoal que deve haver de forma saudável e positiva entre líder e liderados, ok? 2.5. É importante salientar que a delegação de autoridade foi também um modelo adotado pela igreja primitiva. Então, logo o trabalho cresceu, os apóstolos sentiram que eles sozinhos não poderiam realizar o ministério a contento, pois teriam que deixar de ensinar e pregar para se ocuparem com responsabilidades sociais. O texto bíblico diz: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Atos, capítulo de número 6, verso 2. O que os apóstolos estavam dizendo? Que eles não era certo que eles deixassem de se aplicar no estudo e no conhecimento, né, de Deus e dos seus ensinos, da sua doutrina, para ministrar para os convertidos, para os cristãos, né, e se ativessem ao trabalho administrativo, de estarem trabalhando com auxílio às viúvas, aos órfãos, está fazendo um serviço que outras pessoas poderiam fazer enquanto eles se dedicavam ao estudo para o ensino, né? E isso também na igreja é fundamental. O pastor precisa se cercar de diáconos que tomem para si a responsabilidade de estarem executando o trabalho secundário, não menos importante, mas secundário, de estar fazendo um trabalho social, de estar atendendo os irmãos, né, naquilo que eles têm competência, enquanto o pastor e os demais líderes eclesiásticos estão se enchendo de conhecimento e estão buscando manter uma vida em comunhão com Deus de uma forma mais íntima, para que eles tenham condições de ministrar a palavra e o ensino da parte de Deus. Tranquilo isso, né? Isso é muito importante para a saúde espiritual da igreja. A seguir, ocorreu a eleição dos diáconos com a finalidade de cuidarem das necessidades sociais da igreja. J. Oswald Sanders, já citado, diz: a medida do sucesso de um líder
é o grau em que é capaz de delegar trabalhos, ou seja, responsabilizar as pessoas por outras tarefas que ele pode abrir mão. Tópico de número 3. O alcance do conselho de Jetro. Vamos ver qual foi o resultado do conselho de Jetro na vida e na liderança de Moisés. A liderança descentralizada proposta por Jetro não diminuiu a influência de Moisés, pelo contrário, deu-lhe o status de um verdadeiro líder na casa de Deus. Deus será contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Êxodo 18, 19b. Trabalhos secundários podem e devem ser delegados pelo líder, o que este não pode delegar sob pena de prejuízo ao rebanho é a sua convocação de sacerdote, de intercessor, de ensinador dos princípios espirituais. É o líder que entra no conselho de Deus, ouve a Deus e transmite ao povo a vontade e a palavra de Deus. Esse é o papel principal do líder, tá? Não que Deus não fale com os outros irmãos, fala. Mas o chamado do líder, do pastor, é justamente fazer esse papel de buscar o conhecimento, a intimidade, a comunhão com Deus, para estar levando para a igreja, ensinando a igreja o caminho. Tá? Pastor, cuida do rebanho, alimenta o rebanho, guia o rebanho, protege o rebanho. Esse ele não pode delegar. Mas tarefas como o trabalho social da igreja, o trabalho administrativo da igreja, as questões financeiras da igreja, isso ele pode delegar sim. E deve delegar. Não deve assumir tudo sozinho, para que ele não fique sobrecarregado de atividades e prejudique a sua atividade principal, que é de líder espiritual. Ok? Aceito o princípio descentralizador, Moisés imprimiu em Israel um modelo de liderança voltada para o presente, sem se esquecer do futuro. Ele se preocupou com seu sucessor. Falha é toda liderança que, ouvida o momento em que o bastão tiver que ser passado adiante. Ou seja, todo líder tem que ter em consciência de que ele não vai estar naquele papel, naquele lugar para sempre. Então ele tem sim que preparar alguém para substituí-lo quando o momento chegar. E o momento chega, tá? Pastores que passam o púlpito da igreja de família para família, muitas vezes não estão preparando pessoas, né? Não que não possa ser um filho, mas muitas vezes a preocupação maior é ir passar a igreja para um parente, para não sair da família, do que preparar um líder, né, que possa assumir o ministério no lugar dele de forma adequada e capaz, né? Então isso é fundamental, é muito importante para a saúde do corpo de Cristo, da igreja. Moisés não cometeu esse pecado, aliou-se a Josué, seu futuro sucessor. Na verdade, os homens que Deus usou em diferentes fases da história sempre estiveram voltados para seus sucessores. Elias e Eliseu, Jesus, os apóstolos, Paulo e Timóteo, né? A gente vê que isso se perpetuou, né? Tornou-se uma prática dentro da liderança cristã, né? Vamos concluir? Na conclusão, ele faz alguns questionamentos. Que tipo de líder é o ideal para a casa de Deus? Centralizador ou descentralizador? Que se preocupa com o seu sucessor? Há vantagens na centralização? Há desvantagens? Bom, a gente percebeu que Moisés, sendo um homem extremamente sábio, ele percebeu que aquilo que Jetro, né, estava falando, o seu sogro, era algo valioso e que tinha sentido e que era melhor do que aquele tipo de modelo que ele estava exercendo, um modelo de liderança centralizador, ou seja, eu faço tudo. Ele percebeu que ele estava deixando a desejar, digamos assim, né, em relação ao desempenho das suas atribuições. Ao ouvir o conselho de Jetro dizendo para ele que ele deveria atribuir, né,
tarefas menores para homens com determinadas qualidades. Ele listou quais eram aqui. Vamos ver novamente quais eram essas qualidades. A. Homens capazes. B. Tementes a Deus. E C. Homens de verdade que aborreçam a avareza. Então, ele, escolhendo pessoas com essas características, ele poderia delegar então para eles também tarefas, né, para estarem julgando causas menores e resolvendo problemas menores, enquanto ele se ocupava das causas mais complicadas. O que Moisés fez? Jetro, tá aí um bom conselho. E ele acatou, tomou a atitude de colocar em prática, desafogou-se, né, do peso da liderança centralizadora, e foi benéfico para todos, porque ele tirou a sobrecarga de si e também o peso daqueles que estavam buscando resolver os seus problemas, né, de ficarem esperando por tempo indeterminado, longo tempo, até que pudesse chegar a sua vez de ser atendido. Então, assim, a liderança centralizadora, eu não vejo benefício nenhum nela, porque, inclusive, ela não assegura também o líder nesse lugar. Porque quando o líder é centralizador demais, ele acaba perdendo os seus liderados. Porque a pessoa fica desmotivada, ela se sente desmerecida, né? Porque você vai falar para o líder, dar uma ideia, ele não acata, você dá um conselho, ele não acata, você mostra para ele que tem uma falha aqui, ele não aceita, né? Ele é sempre o que sabe tudo, ele é sempre o que faz tudo, ele está sempre com a razão, porque o comando está nas mãos dele, você tem que obedecê-lo. Isso desanima ao liderado, aquela pessoa que está subordinada ao líder. E ele acaba abrindo mão, indo embora, buscando um outro caminho, né? Então, centralizar só traz prejuízo, tá certo? O modelo eficaz, o modelo que é eficiente para todos, tanto para a liderança quanto para os liderados, e para o bom desempenho e execução das suas tarefas, é justamente esse modelo apresentado por Jetro a Moisés e que acabou sendo acatado por Moisés e posto em prática. Então, que a gente possa aprender isso e trazer para a nossa vida, levar para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para os nossos relacionamentos interpessoais, com amigos, né? Sempre tem aquele amigo que é o cara que toma a decisão, que diz para onde é que vamos, né? Como é que vamos fazer, ou então que está organizando tudo. Se você tem esse papel, essa característica, né, de líder, lembre-se desses conselhos de Jetro, lembre-se desses dois modelos e escolha o melhor, né? Faça como Moisés, escolha o melhor modelo de liderança, que é o descentralizado, ok? Estamos aqui encerrando então a lição de número 4. Eu louvo a Deus mais uma vez por poder estar aqui sendo instrumento dele, né, em favor da igreja. Espero que você possa ter aprendido um pouco mais e não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, né, de estar levando outras pessoas a conhecerem o nosso canal, e até a próxima. Que Deus abençoe você. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus.